pensamento cativo ao senhorio de Cristo, queremos aquietar as nossas emoções, aquietar os nossos pensamentos e te entregar, Senhor, toda a honra, toda a glória. Senhor, nós não queremos perder nada. Usa a tua filha como instrumento do teu poder nessa noite, do teu amor e do teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, pastora Rô. Seja um instrumento poderoso. Glória a Deus. Paz do Senhor, mulheres, tudo bem? Eita, não tem ninguém aqui? A paz do Senhor, tudo bem? Amém? Vocês estão bem? Você já cumprimentou essa irmã que está aí do seu lado? Eu estou vendo aqui bastante rostinho novos, né? Espero que você tenha cumprimentado, que você tenha desejado boas-vindas. Amém? Queridas, quem é que gosta de receber presente? Eu gosto. Quem é que não gosta de receber presente? Ninguém, né? Todos nós gostamos de receber presente, né? Vocês aqui acabaram de receber, né? Um bombom, uma flor, né? E isso é gostoso, não é verdade? Você não gosta? No seu aniversário, você não gosta de receber algo? Você não gosta de receber um presente? E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. É muito bom a gente receber, mas é melhor ainda do que você receber, é você dar. E foi isso que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. O dia que a pastora Simone me chamou para estar trazendo uma palavra aqui, o desejo do meu coração era estar falando uma outra coisa, não o que eu vou falar aqui hoje. E eu já estava me preparando, já estava me programando, já estava estudando, já estava, né, meditando na palavra do Senhor. E na sexta-feira passada, né, nós viemos orar aqui, e a pastora Simone, ela falou que Deus, ele quer nos levar como mulheres a um outro nível, né? A um outro nível com Deus, a um outro nível na presença de Deus, e Deus tem algo grande reservado para nós mulheres. E eu cheguei em casa e eu comecei a sentir um desejo muito ardente no meu espírito, um desejo muito ardente do Espírito Santo de Deus me chamando para orar. E eu falei, nossa, eu acho que Deus quer falar algo comigo. Porque quando o Senhor começa a me chamar, começa a fazer queimar dentro do meu espírito, é alguma coisa. E eu fui colocar o Benjamin para dormir e orei ali mesmo, na cama, né? Que eu fiquei com uma mão nele, porque se tirar, ele já acorda. E fiquei ali orando e falei, Deus, o que o Senhor quer falar? E na hora o Senhor já me deu o tema dessa ministração. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver daquilo que eu estava preparando, daquilo que eu estava estudando. E o Senhor falou, é isso que eu quero falar com essas mulheres. E o tema que eu vou ministrar aqui é mulheres que semeiam. Amém? E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 20, versículo 35, mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém, queridos? Deus quer nos levar para esse novo tempo. Mas para que a gente chegue nesse novo tempo, isso depende de nós. Amém, queridas? E hoje eu quero falar de uma lei, que é a lei da semeadora. Eu não vou falar de dinheiro. Às vezes você olha e fala, ih, lá vai falar de dinheiro, já vai falar, né? Não, queridos. A palavra do Senhor nos fala, né? Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Deus, ele dá a semente para semear e o pão para comer. E também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém? E eu gostaria também de ler, queridas, Gálatas capítulo 6, versículo 6.
Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Pode passar. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pode ir até o 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, queridos? Olha só, nessa versão fala assim, ó, a pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela vai colher. Se ela plantar na natureza da sua carne, na natureza humana, desse terreno ela colherá a morte. Porém, se ela plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno ela colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Amém, queridas? Gálatas capítulo 16, Gálatas capítulo 5, eu quero ler também com vocês, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles serão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amém, queridos? E o que significa semear? Semear significa lançar, deitar sementes para fazer germinar, praticar a semeadura, plantar. Queridas, se nós queremos sermos mulheres diferentes, se nós queremos ser uma mãe diferente, se nós queremos ser uma esposa diferente, se nós queremos ser uma filha diferente, queridas, nós vamos precisar fazer a diferença. Nós vamos precisar semear para que nós venhamos colher. E não semear na carne, porque a palavra de Deus fala que aquele que semeia na carne colhe a morte. Mas aquele que semeia no Espírito, com as obras do Espírito. E quais são as obras do Espírito? O amor, a paz, né? A longanimidade, o domínio próprio. Esse sim vai colher a vida eterna. Em Eclesiastes diz, queridas, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E esse negócio de semente, eu sempre levei muito a sério. Eu não sei você acredita que aquilo que você planta, você colhe? Quem é que não acredita nisso? Eu não acredito, eu planto o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Queridos, isso é muito sério.
É a lei da semeadura. A palavra de Deus diz que existe uma lei, que é a lei da semeadura, que aquilo que você planta, você vai colher. Então, se você quiser viver um novo tempo na presença de Deus, um novo tempo extraordinário na sua vida, você precisa ver aquilo que você tem plantado. E o que você tem colhido? Você está satisfeito com a sua colheita? Eu gostaria que você analisasse. Você está satisfeito com aquilo que você tem colhido na sua vida? Você está satisfeito com o seu casamento? Com aquilo que você tem colhido no seu casamento? Você está satisfeito com o que você tem colhido do seu esposo? Dos seus filhos? Você está satisfeita com aquilo que você tem colhido lá no seu serviço? Você está? Pergunta para sua irmã. Você está satisfeita com a sua vida? Você está satisfeita com a sua colheita? Pergunta para ela. Se a resposta for não, você precisa fazer algo a respeito. Não fica esperando de Deus. Eu vou ficar aqui esperando e Deus vai fazer alguma coisa. Queridas, para você colher, você precisa plantar. E você tem plantado alguma coisa? Ou você só tem ficado esperando cair do céu um casamento perfeito, filhos perfeitos? Você precisa plantar. E Deus tem nos dado um vasto arado. Deus tem nos dado uma vasta terra para que a gente venha semear. E só vamos colher esses frutos se nós semearmos. Amém? Mas para que isso aconteça, você precisa ativar uma chave. A pastora Simone estava orando aqui, ela falou de chave. E foi isso que Deus falou comigo. É uma chave que já está na mão dessas mulheres. E vocês precisam tomar posse dessa chave e abrir as portas que estão fechadas. Amém? E é a chave da semeadura. Vamos ler em Mateus 7, capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Façam aos outros o que querem que eles vos façam. Será que eu só devo semear na terra que eu acho boa? O que vocês acham? Que eu só devo lançar a semente naquela terra que é boa? Que eu só devo lançar a semente naquela terra que vai me dar algo em troca? A palavra de Deus fala: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Muitas das vezes, aquela pessoa que você está esperando algo, ela não está trazendo nada de benefício para você. Mas a palavra de Deus faça para ela aquilo que você quer que ela faça para você. Isso é a palavra de Deus que nos ensina, queridas. E em Marcos, capítulo 4, versículo 1, fala sobre o semeador que saiu a semear. E a palavra de Deus diz que o semeador, ele não escolheu um solo específico. Ele não falou, olha, eu só vou semear nesse solo aqui porque ele é bom. O semeador, ele saiu semeando. Ele semeou em terra boa, ele semeou em terra ruim, ele semeou em terra mais ou menos. E nós, queridas, nós não podemos ficar escolhendo aonde a gente vai semear, quem a gente vai semear. Aquilo que nós temos de melhor. Nós vamos semear. Amém? E mesmo que você não veja o resultado, continue semeando. Olha só o que diz em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes 11, 6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor que a outra. Então, semeie, queridas. Semeie aquilo que tem dentro de você. Deus, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou, as sementes já estão dentro delas. Tem umas que está lá, guardada. Tem umas que enterrou. Mas hoje o Senhor quer fazer de você uma semeadora,
uma mulher que lança semente e no tempo certo vai colher. Amém? E quais são os solos que eu posso semear? Se eu sou a semeadora, se eu tenho a semente, qual solo eu posso semear? No casamento, é um solo. Nos nossos filhos, no nosso trabalho, na igreja, as pessoas. Esses são os solos. E quais são as sementes que Deus tem nos dado? Eu vou falar aqui 4 tipos de semente. Tem muito mais, mas eu vou falar 4 tipos de semente que Deus colocou na nossa mão. E se nós formos mulheres sábias, nós vamos sair daqui hoje, pegar essa semente e colocar em prática. Nós vamos plantar essa semente. Amém? E é só plantar uma vez? Não, nós vamos plantar o tempo todo, de manhã e de tarde, porque a gente não sabe quando que ela vai florescer. A gente não sabe quando ela vai germinar. Amém? E a primeira semente está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Que é a semente da oração. Vocês sabiam que a oração ela é uma semente que está dentro de nós? Se a gente não plantar essa semente, se a gente não lançar essa semente, ela não vai frutificar. Ela não vai gerar frutos. E Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E tem algumas versões que falam, te recompensará publicamente. Deus não vai te recompensar em secreto. Você vai orar em secreto, mas Deus vai te recompensar publicamente. Esse é o poder da semente da oração, queridos. Pensa num solo fértil. Pensa num solo fértil. E às vezes você fala assim, mas eu já tenho orado. Eu oro e eu não vejo o resultado. Sabe, queridas, eu conheço o testemunho de pessoas que oraram por anos. Eu orei por 10 anos para Deus libertar o meu pai do cigarro. 10 anos, a mesma oração. E às vezes eu falava, Deus, eu não sei mais nem o que falar. Deus, liberta. Deus, que o teu reino seja estabelecido na vida dele. E eu orava todos os dias, o tempo todo. E passava 1 ano, e passava 2 anos, e parecia que ia piorando. E eu falava, não tem jeito. Mas eu continuava lançando a semente. Eu continuava plantando. Até que há 3 anos atrás, ele foi liberto. Não da maneira que eu queria, mas da maneira que Deus queria. E quando eu orava para Deus libertar, eu achava que ia acontecer igual acontecia na Igreja Universal, né? A pessoa pegava o nojo do cigarro de um dia para a noite e depois nunca mais ia querer fumar. Mas não foi assim que Deus libertou. Mas Deus tirou. Amém? E às vezes, tem pessoas que às vezes você ora e é na hora que aquela semente germina. Mas às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A pastora Vânia, ela orou pelo pastor Tiago por anos. Se eu não me engano, foi 3, 6 anos, né? Orou. E Deus resgatou ele. A Alessandra orou pelo Jefferson. E Deus resgatou ele. E às vezes a gente não quer orar, porque a gente ora uma vez, ora 2 vezes, ora 1 ano e a gente fala, aquela ali não tem mais jeito. Aquela terra ali é uma terra ruim, não vai germinar não. Mas a palavra do Senhor fala, lance a semente. Se você quer viver algo novo, se você quer experimentar algo novo do Senhor, não retenha, sabe? Não deixe de orar, não deixe de clamar. Quando eu me converti, eu tinha pedra na minha vesícula. E já estava tudo certo para mim operar. Só que dia e noite eu orava, eu falava, Senhor, limpa minha vesícula. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, isso não faz parte de mim. Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. E quando eu fui fazer o exame, não tinha mais nada. E foi rápido, foi muito rápido, foi em questão de meses. E como eu falei, tem semente que nasce rápido. Mas tem semente que vai demorar um tempo. E às vezes, você deixa de colher, porque você desiste. E é isso que Deus quer falar com a gente, querido. Não desista de orar.
Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pela sua filha. Não desista de orar pelo seu marido. Há esperança. Há esperança, queridos. A palavra do Senhor fala que há esperança. Ainda que a raiz esteja cortada, há esperança. O Senhor, Ele fará nascer uma planta nova. Não desista. Amém, queridas? Calma aí que eu me perdi aqui. Salmo 126. Olha só. Salmo 126, dos 5 ao 6. Salmo 126, dos 5 ao 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Muitas das vezes a gente vai orar e às vezes a gente não tem palavras. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu comigo. De eu chegar diante da presença do Senhor, eu não tenho nem palavras mais para orar. Sabe? Eu falo, Deus, eu não sei mais nem o que falar. Senhor, a minha alma está tão angustiada. A minha alma está tão triste. E é só chorar. E será que o Senhor recebia as minhas lágrimas? A palavra do Senhor fala que aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de júbilos, cegarão, colherão. E eu quero te dizer, querida, nessa noite, que você que tem plantado, sabe, lágrimas, muitas das vezes você não tem palavras, muitas das vezes você não, a sua oração não consegue sair, mas o Senhor, Ele tem recebido como uma oferta. O Senhor, Ele tem pegado as suas lágrimas e o Senhor tem transformado em oração. Sabe, não pense que você está sozinha, não pense que o Senhor não está te vendo. O Senhor, Ele está te vendo. E a palavra de Deus fala, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo. Voltará com alegria. Amém, querido? Será que você pode dar um glória a Deus? Você voltará com alegria. Alegria. Mas não desista de lançar a semente. Não desista de orar pelo seu marido. Você que está aqui nessa noite, e o seu marido ainda não está aqui, e você fala, ai, eu já estou desanimando, sabe? Eu estou desanimando de buscar sozinha. Eu estou desanimando de, sabe, estar orando, pagando preço sozinha. Eu estou cansada. O Senhor, Ele te diz, não desanime. Semeie de manhã e semeie à tarde. Ore, lance a palavra, que no tempo certo o Senhor vai alcançar. No tempo certo o Senhor vai fazer a obra. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E vai chegar o tempo que você vai arrancar aquilo que você tem plantado. Amém, queridas? Essa é a lei da semeadura. É uma lei. A lei da semeadura, queridas. A lei da semeadura não engana. A lei da semeadura, ela não mente. Aquilo que você planta, você vai colher. Amém, queridas? E a palavra do Senhor nos diz, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, eu não vou ler porque fala, né, da história de Ana. Ana, ela tinha o desejo de ter um filho. Ana tinha o desejo de gerar, mas Ana não estava conseguindo. E ela era zombada. E a palavra do Senhor diz que Ana, uma vez foi orar, e não saía palavras. E ela começou a chorar, e a palavra de Deus fala que as lágrimas dela eram lágrimas de amargura, porque ela não conseguia gerar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele recebeu aquelas lágrimas. Deus, Ele recebeu aquele espírito de Ana, recebeu aquelas orações. E a palavra de Deus diz que no tempo certo, Ana gerou. Ana frutificou.
Ana deu o fruto. Então, há esperança, queridas. Há esperança para mim e há esperança para você. Não seja uma mulher que não tem fé. Nós estamos vivendo numa geração que é só da boca para fora. Você tem fé? Eu tenho fé. Mas nós não podemos ver para crer. Nós precisamos crer para depois ver. Amém, queridas? E a segunda semente que eu quero falar aqui, que o Senhor ministrou no meu espírito, é a semente da honra. É a semente da honra, que diz, Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Na minha versão fala assim, ó. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. E nesse versículo, Paulo está querendo falar para a igreja de Romanos que eles deveriam arcar com os seus deveres, que eles deveriam pagar os tributos, que eles deveriam obedecer às autoridades, que eles deveriam honrar as autoridades. E hoje eu quero trazer isso, queridas, para nós, né, no presente século, que nós devemos semear a honra na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós deveremos semear o respeito àqueles que estão ao nosso redor. Amém? E como a gente já leu em Mateus 7,12, façam aos outros o que você quer que eles façam a vocês. E o que você tem feito para o seu próximo? Será que você tem honrado ou será que você tem desonrado? Será que você tem honrado ou será que você tem desonrado o seu marido? Será que você tem honrado ou você tem desonrado o seu patrão? Ele é uma autoridade na sua vida, você sabia disso? Será que você tem honrado ou você tem desonrado a sua autoridade espiritual, os seus pastores? A honra é uma semente. Se você não planta honra, você não vai colher. Você vai colher desonra na sua vida. E muitas das vezes, queridas, a nossa casa não está do jeito que a gente quer, porque a gente não tem semeado, a gente não tem plantado. Às vezes, a gente semeia desonra na vida dos nossos maridos e a gente quer colher honra. Não é verdade? Quem aqui já viu isso? A mulher está desonrando, a mulher está desrespeitando, está fazendo o marido passar vergonha, só que ela quer ser honrada. Ela quer colher honra. E isso não existe. Enquanto você estiver desonrando, enquanto você estiver semeando desrespeito, enquanto você estiver xingando, humilhando, rebaixando o seu marido, seja ele quem for, estando na igreja ou não estando, ele é uma autoridade sobre a sua vida. E Deus é a autoridade dele. Se você não estiver satisfeita, fala com a cabeça dele. Sabe? E enquanto você estiver semeando desonra, enquanto você estiver semeando desrespeito, humilhação, sabe? O Senhor, Ele não vai prosperar a sua vida. Não importa quem Ele seja, o Senhor, Ele não prospera. Semeamos amargura e a gente quer colher doçura. Muitas das vezes, dentro das nossas casas, nós somos mulheres amargas, rixosas, só que a gente quer colher doçura, a gente quer colher respeito, mas a palavra de Deus fala que aquilo que você planta, você vai colher. Então, queridas, comece a fazer a diferença dentro da sua casa. Se você quer ver uma mudança, mas eu já estou cansada de falar, não fale, faça. Eu já estou cansada de falar. Queridas, comece a fazer, comece a plantar. Que na próxima rede de mulheres, você vai subir aqui em cima e você vai contar o testemunho. Você vai falar, olha, eu comecei a colocar em prática.
Eu comecei a plantar e eu já comecei a ver os frutos nascer. Muitas das vezes, a mulher ela começa a semear contenda e ela quer colher paz. Aquela mulher contendeira, sabe? Que arruma confusão com tudo. Que, sabe, não pode ver um copo fora do lugar, que já arruma confusão. Não pode ver uma toalha fora do lugar, que já arruma confusão. Só que você quer colher paz dentro da sua casa. Você fala, Deus, quando que eu vou ter paz? Quando que a paz vai entrar dentro da minha casa? Quando você parar de semear contenda. Quando você parar de semear confusão. Quando você parar de semear amargura dentro da sua casa. Seja um rio doce, sabe? E muitas das vezes você fala, mas é porque você não sabe como que é lá em casa. Não é fácil mesmo. Mas faça a diferença. Se você quer colher frutos diferentes, faça a diferença. Amém? Semeamos desordem e queremos colher ordem. Queridas, nós lemos ali os frutos da carne. E muitas das vezes é isso que a gente tem semeado dentro da nossa casa, né? Temos semeado ódio, temos semeado coisas da nossa carne. E o que a palavra de Deus fala? Que aquilo que semearmos da nossa carne, colheremos a morte do nosso casamento, a morte espiritual, porque isso vai te afastando de Deus. Quanto mais coisas da carne você semeia, quanto mais, sabe, coisa ruim, você vai colher daquilo. Mas a palavra de Deus fala que quando você semeia o amor, quando você semeia a paz, quando você semeia o domínio próprio, quando você semeia a longanimidade dentro da sua casa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, você vai começar a colher esses frutos. Porque esses frutos vêm de Deus. Amém? E o Senhor me trouxe à memória uma mulher na Bíblia, que é a esposa do rei Davi. Quem aqui conhece ela? Mical. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. A palavra de Deus diz que Mical, que um dia o rei Davi estava lá, adorando a Deus, dançando, celebrando, sabe? Fazendo o seu melhor para Deus, a sua adoração. Porque ele estava feliz. Mas Mical estava ali na janela olhando. E quando Mical viu aquilo, Mical desprezou Davi no seu coração. Mical falou, que coisa feia. Que coisa feia, olha que vergonha. Mical desprezou Davi no seu coração. E por causa dessa semente que Mical lançou, sabe, queridas, Mical, ela se tornou uma mulher estéril. E muitas das vezes, a nossa vida ela não frutifica, porque às vezes a gente tem desprezado os nossos maridos no nosso coração. Não desprezar como Mical fez, mas às vezes a gente despreza uma atitude, um sonho. Às vezes os nossos maridos têm um sonho e compartilha com toda alegria. E você fala, ai que ridículo, ai que coisa feia, isso é desprezo. E a sua vida não anda, a sua vida não vai para frente, a sua vida fica estéril. Não seja como Mical, que fica na janela, sabe, criticando, desprezando o seu marido, mas seja uma apoiadora. Se alegre com ele nos momentos de alegria e chore com ele nos momentos de tristeza. Que você não vai ser uma estéril. A palavra de Deus diz, né, que Mical, ela foi estéril pelo resto da sua vida. Olha que tristeza. Por quê? Porque ela desprezou o seu marido no seu coração. Ela ridicularizou ele. Então, se você hoje, sabe, tem lançado essa semente dentro da sua casa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, ou na vida do seu próximo, que você possa se arrepender, sabe? Que você possa se arrepender, para que você comece a gerar. É isso que Deus quer fazer, gerar. Olha, Deus está nos dando chaves.
E você vai começar a gerar, você vai começar a crescer, você vai começar a florescer. Igual essa flor que está na sua mão aí. Você vai florescer, cada uma do seu jeito. E Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Mateus capítulo 5, versículo 9, 5, 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, Deus nos chama para levarmos a paz na nossa casa. Para sermos mulheres pacificadoras. Fala assim para sua irmã: Deus te chamou para ser uma pacificadora. Não para ser uma contendeira. Pacificadora é aquela que leva a paz. Sabe? Aonde está tendo confusão, aonde está tendo turbulência, aonde, sabe? Às vezes o seu marido chega na sua casa lá, ele tomou uma decisão errada, aí você já vai fervendo para chamar a atenção. Sabe? Tá vendo? Eu não falei? Seja uma mulher pacificadora. Olha, aconteceu isso, mas vamos orar para Deus reverter essa situação. É isso que Deus espera de nós, que venhamos ser mulheres pacificadoras, que venhamos semear a paz dentro da nossa casa. Amém? E como mães, sabe, nós devemos semear na vida dos nossos filhos palavras de bênçãos. Palavras, porque as nossas palavras são sementes, sabe? E embaixo desse tópico da honra, da semente da honra, está o respeito junto, que a honra é o respeito. E nós devemos semear na vida dos nossos filhos palavras de bênçãos, sabe? Muitas das vezes a gente não respeita. Até mesmo os nossos filhos, a gente, sabe, fala qualquer coisa, lança palavras de maldição. E a gente fala, ai, é assim mesmo. Mas você vai colher. Vai chegar o tempo da colheita. Sabe, queridas, não queira semear coisas ruins na vida dos seus filhos. Semeie tempo na vida deles. Semeie amor, semeie carinho, semeie brincadeiras. Profetize, sabe? Eu costumava, quando o Benjamin estava na minha barriga, quando eu já descobri a gestação, eu já profetizava. Eu colocava a mão e eu falava, olha, você vai ser um profeta, você vai ser, sabe, uma pessoa, um menino que vai transformar essa geração. Você vai ser um missionário na obra de Deus. Você vai fazer a diferença por onde você passar. Você vai levar alegria por onde você entrar. E até hoje, sabe, eu olho para ele e falo, filho, você é bênção. Você é alegria. Sabe, profetiza na vida dos seus filhos, profetiza na vida da sua filha. E você ainda que não é mãe, antes de eu engravidar, muito antes, eu já orava e eu já profetizava pela vida do meu filho, ou pela vida da minha filha. Eu colocava a mão na minha barriga e eu profetizava. Eu falava, vai ser bênção, vai ser, sabe, vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. E eu fazia isso. E você que ainda não tem filhos, profetiza, lança a semente, que no tempo certo vai colher, que no tempo certo vai chegar. Amém? Mas agora, se você somente ficar quieta, esperando, sem fazer nada, sem lançar a semente, pode ser que demore, pode ser que até venha, mas vai demorar. Mas quando você abrir a sua boca de profeta e você lançar a semente, no tempo certo, você vai colher. Amém, queridas? Precisamos semear a honra na vida dos nossos pais. Olha só que forte, queridas. Quem aqui quer morrer cedo? Você sabia que se você não honrar o seu pai e se você não honrar a sua mãe, morre cedo? Quem aqui sabia disso? A palavra de Deus diz, queridas, acho que está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Abre para mim, Efésios 6, 1.
Não esse versículo, mas esse aqui eu vou ler também. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olha só, queridos. Se você quer viver muito, se você quer ter uma vida longa, honra o seu pai e a sua mãe. Se você tem sido motivo de desonra para o seu pai, se você tem sido motivo de desonra para a sua mãe, toma cuidado, porque talvez você não viva muito. Isso, queridos, é a palavra de Deus que diz. E ele fala, e a palavra de Deus fala, é o primeiro mandamento com promessa. Então, honre, olha só que forte, honre o seu pai, honre a sua mãe, respeite o seu pai, respeite a sua mãe, que você vai viver muito, você vai ter uma vida longa. Amém, queridas? Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Aquele que não escuta o seu pai e a sua mãe acaba passando vergonha. Então, semeie honra, sabe? E honrar pai e mãe é você escutar. Muitas das vezes, eles não vão ser cristãos, mas escute. Sabe, dê ouvidos àquilo que está sendo falado. Isso é você honrar. Não você desrespeitar, você não sabe, nem sabe o que você está falando. O que você está falando? Dê ouvidos, queridos. Isso é uma semente poderosa. Você honrar pai e mãe. E você vai viver muito. Amém? E também os nossos líderes espirituais. Nós precisamos honrar os nossos líderes espirituais. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos respeitar, ser gratos, né? Dar ouvido a tudo aquilo que eles têm semeado nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente desonra como? A gente vai, pede uma direção, aí o nosso líder vai e dá a direção. Aí o que a gente faz? O contrário. Eu não vou ouvir não, eu vou fazer do meu jeito. Isso aí é uma desonra. Isso aí entristece o coração de Deus. Se nós queremos colher honra, nós precisamos semear honra. Se talvez você tenha colhido muita desonra na sua vida, é talvez porque você tem semeado isso. Então nós precisamos, queridas, despertar, pegar essa chave e começar a colocar em prática. Na vida dos nossos maridos, na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas autoridades, no nosso serviço, sabe? Com os nossos patrões. Eles também são autoridades sobre as nossas vidas. E nós precisamos honrar isso. E a terceira chave, e a terceira semente, que, olha só, que Deus... Ele colocou em nós é a semente do tempo. Fala assim, semente do tempo. Abram em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 11. O tempo é uma semente, você sabia disso? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Acho que é só isso. Não. Pode passar. Eu vou ler o outro. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Amém? Olha o que a palavra diz, querido, que há tempo para todas as coisas. Nós não podemos atropelar o tempo. A semente é um tempo. E nós, como mulheres de Deus, nós precisamos semear tempo com Deus. Sabe? Nós precisamos ter um tempo com Deus. E muitas das vezes a gente está tão preocupada com tantas coisas, e a gente fala, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de estar com Deus. Mas se você não semear o seu tempo com Deus, sabe? Nós vamos ser mulheres vazias, sem nada, porque Deus é aquilo que nos completa. Amém? Você precisa semear tempo com a sua família. Há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes a sua casa, a sua família está perecendo porque você não tem investido tempo. Você está tão preocupada, sabe? Igual a palavra de Deus fala de Marta e Maria, tão preocupada em fazer, em trabalhar, em limpar, em correr, sabe? Tão preocupada que você não consegue semear tempo para sua casa. Você não consegue semear tempo para sua família. Você não consegue semear tempo para os seus filhos. Daí, quando eles crescer, você vai olhar e você vai se arrepender. Você vai falar, nossa, como eu queria ter estado mais com ele. Como eu queria ter estado mais com ela. Só que não vai dar mais tempo. Porque o tempo de você ter feito isso já passou. Porque há tempo para todas as coisas. Então, você que tem o seu filho, você que tem a sua filha, você que tem a sua família, você que tem o seu esposo, você que tem os seus pais, sabe? Invista um tempo. Porque talvez pode ser a última vez. Antes do meu pai falecer, eu buscava, sabe, viver como se fosse a última vez que eu ia ver. Toda vez que eu ia na casa deles, toda vez que eu ia lá, eu falava, talvez essa pode ser a minha última vez. Então eu fazia o meu melhor, sabe? Eu fazia o meu melhor. Eu tentava não desonrar, não desrespeitar. Eu olhava, eu saía, eu falava, talvez essa pode ser a minha última vez, então eu quero dar o meu melhor. E talvez possa ser a última vez que você está vendo alguém. Não espere você perder para você dar o seu melhor, para você semear o seu melhor. Semeie o seu melhor hoje. Faça como se fosse a última vez. Faça, sabe, faça brincadeiras, semeie tempo na mesa do jantar, na mesa do café. Não queira levantar correndo. Ai, eu vou fazer correndo porque não dá tempo. Ai, porque eu vou trabalhar. Ah, porque isso, porque aquilo. Para de querer de fazer as coisas correndo. O tempo é precioso. E vai passar. Vai passar. E só vai ficar as memórias, as lembranças. E quando o meu pai faleceu, né, faz 2 meses, 3 meses, eu cheguei lá e eu fiquei em paz. Sabe? Em paz no meu espírito. Porque eu falei, eu semeei o meu tempo na vida dele. Foi pouco, mas eu semeei. Eu não semeei desonra.
Eu não semeei amargura no coração dele. Eu não semeei tristeza. E eu fiquei em paz. Sabe? E você? O que você tem semeado? Você tem investido tempo com seus filhos? Você tem investido tempo no seu casamento? Com seus pais? Ou você só vai ver o seu pai, a sua mãe correndo? Eles querem conversar com você e você não quer nem ouvir. Ai, não dá tempo, não dá tempo. Você não quer nem ouvir o que ele tem para te falar. Sabe, queridos, talvez pode ser a última vez. E Deus quer que venhamos colher frutos, frutos de bênção nas nossas vidas, em todas as áreas. Amém, queridas? E o último tópico que eu vou falar aqui, né, que eu coloquei aqui em quarto, que é a semente financeira. A palavra de Deus diz em Mateus 25, 35, 40. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Mateus 25, 35 ao 40. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Estive preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e os hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Amém, queridas? Quando você semeia na vida de alguém, quando você, dá de comer, quando você dá de vestir, quando você dá de beber, você está fazendo a mim, a Jesus. Você está semeando os seus recursos, aquilo que Deus te deu, na vida do seu próximo. Tenha prazer. Esse é o reino de Deus, queridos. Você semear na vida do seu próximo. Você abençoar o seu próximo. Sabe? Às vezes pede aqui para trazer um alimento. E eu falo de mim mesmo. A gente às vezes não faz nem questão. Sabe? Traz às vezes o pior que tem. Mas você sabia que às vezes tem alguém contando com aquele alimento? Eu mesma, no começo do meu casamento, eu contava com esse alimento. Eu precisei desse alimento. E eu ficava tão feliz quando eu olhava aquele alimento e eu falava: nossa, parecia ser pouco, mas para mim era muito, que não tinha muito. E quando você tira algo do seu armário, quando você tira um alimento para semear na vida do seu próximo, você vai colher em Deus, porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para Jesus. E muitas das vezes você deixa de fazer porque você acha que é pouco, mas faça, sabe? Se você sabe de alguém que está passando necessidade, se você sabe de alguém que não tem o que comer, que não tem o que vestir, e você fecha os seus olhos, você está fechando os seus olhos para Jesus. Sabe, queridas? E eu lembrei de um testemunho agora à tarde, eu acho que eu falei para uma pessoa só isso, faz muitos anos atrás, que Deus me lembrou. E teve uma vez que estava tendo um teatro aqui na igreja, Jeová Nissi. E eu vi uma família entrando. Eles eram de outro lugar, eu acho que eles eram lá perto de Sorocaba, perto de Indaiatuba.
E eles entraram ali, né? Entrou o casal e o filhinho. O menininho, acho que tinha uns 3 aninhos, era bem pequenininho. E eles entraram. E eu olhei para eles, né? Cumprimentei e tal, eles entraram. Sentaram bonitinho, assistiram a igreja lotada. Assistiram a peça de teatro. E estava servindo um caldo lá no fundo, eles foram, comeram. E eu olhei aquilo, né? Eu falei, nossa, eu sabia que eles tinham vindo de longe, né? Eles foram fazer missão lá para os cantos de Minas, e eles foram parando em cada cidade até chegar na cidade deles. E eu olhei, né? Eu falei, eles estão comendo, né? Tá aqui, alguém vai fazer alguma coisa por eles. E eu fui embora, né? Falei, eles estão aqui na igreja, né? Tem várias pessoas aqui, né? E fui embora. E eles pegaram as coisas deles também e foram embora andando pela estrada. E quando eu cheguei lá perto da faculdade, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, volta. E o Senhor falou, volta e vai atrás deles. E quando a gente voltou, a gente virou o carro, falei, Guto, vamos voltar, vamos procurar eles. E a gente procurou eles estavam lá perto da rotatória. E na hora que a gente parou o carro, a primeira coisa que ela falou é assim, eu acabei de orar e pedindo para que Deus enviasse um anjo. Porque o dinheiro que a gente tinha aqui não ia dar para pagar a pousada e a gente não ia ter dinheiro para voltar para a nossa cidade amanhã. A gente não ia saber nem o que fazer. E a gente não tinha comido nada. Só tinha comido esse caldo aqui. E ela falou, e a gente foi fazer uma obra missionária em tal cidade. E o pastor nos mandou embora só com o dinheiro da passagem e não vai dar para chegar até a nossa cidade. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, e agora? Aí na hora eu pensei assim comigo, eu falei, meu Deus, e se esse casal for Jesus? E se esse casal for uns anjos de Deus, né? Igual fala na palavra de Deus. Estive com fome e não me deste de comer. E eu falei, meu Deus. Aí eu peguei e falei assim, vamos lá para casa então. Não conhecia, não sabia quem era, sabe? E levei e falei, Deus, eu vou dar o meu melhor. Eu vou lançar minha melhor semente. Falei, pode dormir na minha cama, sabe? Dei a minha roupa, dei a minha comida. E no dia seguinte o pastor Guto levou eles embora. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quantas das vezes a gente deixa de semear algo, porque às vezes a gente não conhece. Porque às vezes a gente pensa assim, o outro vai fazer. Deixa lá que o outro vai fazer. O outro vai dar de comer, o outro vai dar de beber. E depois eu fiquei pensando, nossa, eu não sei nem o nome deles. Eu acho que eles eram até anjos de Deus, né? Eu fiquei brincando, né? Eu falei assim, eu acho que eles eram anjos de Deus para nos provar, para nos testar. Não dê o seu pior, dê o seu melhor, mesmo que você não conheça. Sabe? Entregue o seu melhor. E depois disso, queridos, Deus nos abençoou tanto. E eu não estava trabalhando. O dinheiro que a gente ofertou e semeou na vida deles era dinheiro de uma conta de luz, que já estava atrasada. E era nessa mesma época que a gente pegava, às vezes, as cestas aqui na igreja. E eu falava, Deus, é o único que eu tenho, Deus. Deus, o que eu vou fazer? E eu nem tinha muita comida em casa para oferecer, né? Eu falei, não, Deus, eu vou dar o meu melhor. Eu falei, escolhe o que vocês querem comer. Pode comer, sabe? Escolhe o que vocês querem comer. Eu vou dar a minha cama, eu durmo no chão. Eu não te conheço, mas eu vou ofertar, porque eu vou fazer para o reino. Eu vou fazer para Deus. E Deus nos abençoou tanto, mas tanto, que eu falo, eu não gosto nem de ficar falando, porque eu não quero receber a glória. Mas eu lembrei disso. O Senhor falou, pode falar. Sabe? Porque muitas pessoas têm fome e às vezes a gente não dá de comer. Tem sede e às vezes a gente não dá de beber. E quando você oferta aqui na casa de Deus, você está alcançando essas vidas. Quando você traz um alimento, você está alcançando essas vidas. Quando você doa uma roupa de bebê, algo para a Mônica, sabe? Você está alcançando essas vidas. Porque tem pessoas que não têm condição mesmo. E você está lançando a semente num altar fértil, que é o altar da presença de Deus. E você vai colher muito. Você vai colher 100,
vezes mais. Amém, queridas? Você está preparada para viver um romper de Deus na sua vida? Mas para que isso aconteça, você precisa obedecer a palavra de Deus. Não escutar aqui, ó, e vai embora. E não se importar com o seu próximo. Não se importar. Sabe, queridas, a palavra de Deus nos fala que se você semeia muito, você vai colher muito. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Então dê sempre o seu melhor.